bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o deputado federal Nicolas Ferreira volta a criticar o monitoramento do Pix em um novo vídeo viral. Esse outro vídeo que aconteceu no ano passado já havia causado uma repercussão ruim para o governo. Acho que todo mundo vai se lembrar. Ele fez esse vídeo, o governo teve de recuar de algumas coisas. Bom, as declarações fazem referência a uma norma da Receita Federal de agosto do ano passado que retomou a obrigatoriedade de envio de informações financeiras por fintechs, que são esses bancos digitais, a grosso modo, e também instituições de pagamento. Bom, a medida foi adotada após uma operação da Polícia Federal que desestruturou um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC, por meio das plataformas digitais. O superintendente adjunto da Receita Federal em Minas Gerais, Wagner Bittencourt, explicou aqui a Itatiaia, em uma entrevista ao Rádio Vivo, que não há taxação do Pix e que o monitoramento ocorre para combater o crime organizado. Ou seja, Eduardo, são movimentações maiores que a Receita está de olho. Pelo menos foi essa fala que eu ouvi numa entrevista a você e também a Fernanda Viegas. Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júnior, a moça que presta serviço pra gente lá como diarista em Brumadinho, 3 semanas atrás falou assim: o senhor podia me pagar em dinheiro toda semana? Eu falei: filho, mas isso gera um estresse porque eu nem sei mais como é que faço para pegar dinheiro. Ela falou assim: mas é porque o governo vai começar a taxar a gente. Eu falei: mas você? Ela falou: vai. Aí eu falei: eu vou ver isso. Eu cheguei aqui na segunda-feira, no Rádio Vivo, e comentei assim, despretensiosamente. E por sorte, a Branca, que é uma assessora de imprensa da Receita Federal em Minas, estava na escuta. Por sorte não, né? Por audiência qualificada. Não é? Já tem. Então ela intermediou e o Wagner Bittencourt veio aqui. Mas com muita tranquilidade, com muita clareza, Júnior, ele explicou o que eu vou passar agora. Atenção os que já vão apressar a entrar na internet. É o Duarte passando pano pro governo. Não. Há uma diferença entre taxação e monitoramento. O que o governo passou a fazer é monitoramento do Pix. Então, se você vai lá e paga a diarista 260, 300 reais, o governo fica sabendo, passa batido. Se você passa um Pix de 20 mil, que é atípico, aquilo pode acender a campainha. O que deixou claro o superintendente adjunto da Receita em Minas é que o governo quer pegar peixe grande que está sonegando. Ô Júnior, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem dúvidas de que de uns 10 anos para cá, os computadores da Receita Federal, Estadual e dos municípios estão tudo interligados? Sim. Você se lembra quando a gente comprava, a gente não, né? Quando pessoas compravam recibo de médico para abater no imposto de renda? Isso acabou. E uma série de outras coisas acabaram. Agora, outra coisa, Júnior. Você tem dúvida de que a Receita e Estadual, Federal estão rezando para essa reforma tributária dar certo? Por quê? Porque a tecnologia vai diminuir a sonegação. Uhum. E sabe o que eu acho? Eu não sou porta-voz da taxação, eu acho isso legal. Porque eu pago a vida inteira. Eu quero que todo mundo pague. Se todo mundo pagar, quem sabe se o governo diminuir essa sanha arrecadatória? Vou repetir. O que o governo está dizendo é que vai monitorar. Mas isso para mim não é surpresa. Nós temos hoje a declaração que é o quê? Pré-ponta, né? Pré-preenchida. Pré-preenchida. Você vai lá no contador, João, 90%, você só confere, porque 90% que você pagou e comprou, ou vendeu, tá lá já. Não, na Receita do ano passado apareceram algumas notas fiscais de coisas que eu tinha pagado de médico, que eu nem lembrava que eu tinha pagado, que me ajudou na hora da restituição, entendeu? Tá tudo lá. Então, para não me alongar mais, deixa eu dizer uma coisa pro senhor e pra senhora. O senhor é um pedreiro, um bombeiro hidráulico, uma diarista. Relaxa. Agora, se o senhor for um pedreiro, daqueles que pegam a obra para fazer, pegar uma obra de 150 mil reais de mão de obra ao longo do ano, aí você vai pagar imposto. Até aqui o senhor não pagava. Agora vai pagar. Mas vai pagar porque todo trabalhador que ganha mais de 5 ou 7 mil, paga. Não tem
Ninguém acredita em sã consciência que iriam criar o Pix só para agradar a gente. E o Pix não foi criado desse governo, não. Ninguém acredita que iam criar o Pix e deixaram barato só para nos fazer felizes. Todo almoço tem seu valor, seu preço. O governo está cobrando o preço do Pix por outro caminho. Mas eu insisto, se você faz as coisas certas, relaxa. Ô William Travassos, essa história, mais um vídeo do Nicolas, esses vídeos dele, com a capitalidade que ele tem nas redes sociais, isso viraliza, isso movimenta, e mais uma vez o governo tendo que correr atrás aí na comunicação para tentar acalmar o povo. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Você tem lá uma isenção de R$5 mil, não é isso? Isso é fato. 5 mil por mês, você não paga imposto de renda, correto? Só que o Edu toca num ponto, né? Quando você pega a tua declaração pré-preenchida, ela tem lá toda a tua movimentação financeira ao longo do ano, não é isso? Sim. E se você ultrapassar os R$5 mil, você vai pagar. Sim. Não é isso? Não é regra do jogo? Então é só a forma com que as coisas estão sendo contadas. Quando o cara diz assim, olha, tá tendo monitoramento. Essa história do monitoramento vai muito, sim, em função do enfrentamento ao crime organizado. Porque você monitorava situações até acima de R$50 mil, aí o COAF ia, falou assim, ó, tem uma movimentação suspeita saindo do fulano de tal, do CPF tal, ou do CNPJ tal para o CPF. Então eles faziam o cruzamento de dados em função da suspeita de uma lavagem de dinheiro, algo nesse sentido. E eles agora reduziram a régua e falaram assim, ó, vamos entrar com um monitoramento de todas essas movimentações financeiras, até porque o sistema, pelo que eu entendi, era um sistema, acho que de 2003, e eles fizeram uma atualização do sistema nesse controle de dados. É um controle de dados. Agora, a Receita não quer saber se você transferiu para o Júnior, se o Eduardo transferiu para o Júnior R$250. Não quer saber se foi o Edu. Não, a gente está falando acima de X valor. Eles vão monitorar, e isso é monitorado e faz parte do jogo e está tudo bem. Agora, é a forma com que as pessoas estão querendo polarizar o tempo inteiro. O Eduardo toca num ponto assim, não existe almoço grátis e todo mundo tem que pagar imposto. E se você, trabalhador, eu ganho lá, sei lá, 7 mil, 8 mil reais, eu movimento isso por ano. Não, você vai ter que declarar isso. É a regra do jogo. E aí, hoje, com esse monitoramento, isso vai aparecer no final do ano. E você vai ter que prestar contas à Receita. Não é assim? O Marcelo da Fonseca, me desculpe ser tão objetivo, mas o que o Eduardo e o Travassos estão falando, em certa medida, é que o deputado federal está mentindo no vídeo. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ou eu tô sendo muito duro eu acho que é um meio termo aí. Ontem eu defendi o Lula aqui, né? Hoje eu vou defender o Nicolas, tá divertido. Eu acho que tanto o Edu quanto o William falam que taxação é diferente de monitoramento. Mas no fim, eles admitem que vai ter uma taxação. Extra. Nós admitimos não, mas existe ou não existe? Começa com o papo de monitoramento é diferente de taxação, mas no fim das contas, mas não tem almoço grátis. Se ganha mais de 5, tem que pagar. A diferença do imposto de renda pro Pix é que no imposto de renda a regra é clara. Você sabe o percentual que você vai pagar. Mas você vai pagar lá no imposto de renda, não é no Pix. Você sabe como funciona a regra. Essa do Pix, como que ela funciona? Eu acho que o Nicolas, aí que tá, eu concordo que ele usa um risco, uma notícia falsa para tentar turbinar um assunto, fazer um assunto bombar, talvez de forma política, usando um pouco a polarização. Agora, ele se aproveita de uma falha do governo que realmente existe. Porque quando o governo, desde 2023, faz alguns anúncios e depois volta atrás, a gente não sabe exatamente qual que é a intenção do governo. Então, quando o governo primeiro falou que não ia ter taxa das blusinhas lá da Shein, da Shein, daquelas blusinhas lá da China, de repente ele cria a taxa. Ele fala várias coisas que depois... O Ministério da Fazenda vai e volta várias vezes. Então, essa questão do Pix gerou sim essa dúvida. Tanto que o governo
fez a portaria, o vídeo do Nicolas fez com que o governo voltasse atrás com a portaria. Agora, por que ele voltou atrás se ele não ia pagar, se não tinha nenhuma mudança? A minha questão, o meu ponto principal agora é entender realmente se esse discurso da Receita de que é para combater o crime organizado, ele faz algum sentido. Porque você acabou de falar da Receita fiscalizando transações de 30, 40, 50 mil do crime organizado. R$5 mil, a gente está falando do crime organizado, né, que movimenta bilhões. Eles vão... essa movimentação de 5 em 5 mil, será? Mas se o crime organizado percebe que tem um monitoramento de 50, tô dando um exemplo, tá, gente? Você acha que ele não vai trabalhar abaixo dessa régua? Mas aí o CPF, a declaração do imposto de renda, então, o CPF Marcelo, consegue pegar. Por que você teria que declarar o PIX? Qual que é o sentido? Não é Então, a gente fica num limbo aqui, que é o seguinte, a Receita fala uma coisa e o deputado faz uma suposição. É uma suposição. O deputado está criando realmente uma hipótese, que pode não se confirmar. Só que ele cria uma hipótese que a gente não consegue entender o objetivo da Receita. Então, com essa dúvida que a gente fica com as informações do governo Lula, a gente não tem como não criar algumas hipóteses. E aí abre margem para que alguns deputados de direita, de extrema direita, façam ilações, façam suposições que o governo fica nas cordas. Porque tudo é muito pouco claro, tudo é muito sigiloso, a gente não sabe exatamente o objetivo. E é inegável que desde que o Lula assumiu o governo, que o ministro Fernando Haddad assumiu o governo, a busca por taxação é grande. Não, isso é fato, então, Marcelo. a gente fica mas que o governo é um goela de pato e quer cada vez mais imposto, imposto, sempre na todo dúvida. mundo sabe, não é isso? E aí, Eduardo, para arrematar? Que todos os governos querem mais imposto, não há dúvida. Que nós devemos rechaçar todo e qualquer novo imposto, não há dúvida. Eu insisto, Marcelo. Há uma diferença entre monitoramento e taxação. Se ao final do ano o PIX indicar que você extrapolou, que você tem que pagar imposto de dinheiro, você vai pagar. E eu acho isso justo. Porque eu pago. Como em SLT paga. Todo mundo paga. Mas então o SLT já é descontado. Ou você acha que o cara... A regra pro PIX vai ser a mesma regra do imposto de renda? Claro, não. A Receita movimentação financeira, Marcelo. Não, amigo, deixa eu te falar. Não tem regra pro PIX. O governo está monitorando o PIX para pegar no imposto de renda. Não é só o PIX, são movimentações financeiras. Mas vai ter uma regra específica para o PIX? Não, a gente não precisa sabe. ter, ué. Não precisa ter, Marcelo. Você não informa lá no final do ano, na declaração de imposto de renda, quanto você tem de saldo? Então você é simples, você não manda, por exemplo, o teu informe de rendimento, você não imprime lá no banco? E isso não vai com toda a tua movimentação financeira? Então é muito simples, aí não taxa movimentação financeira, ok? Mas você teve uma movimentação X, aí ele pode questionar. Bom, você mandou esse dinheiro aqui para quem? Então, se o cara do crime organizado, que movimenta bilhões e bilhões, em vez de fazer o gasto de 5 mil, né, para algum participante da quadrilha, ele vai fazer 4.999, né? Não, muito difícil. Ele vai fazer, ele vai usar várias contas, Marcelo. 4.999 somado ao final do ano, vai significar... É a soma final, esse que é o grande problema. Mais que 5 mil. Deixa eu mudar de assunto e ficar no mesmo assunto, pode ser? Eu faço um favor. Então vamos lá. O caso mais